Boa noite a todos. Esse é o programa Palco Livre e hoje nós temos uma convidada ilustre nesse palco. Quem? Norma Forastieri, a CF Norma Forastieri, que veio conversar aqui com a gente a pedido da produção. Muitas pessoas queriam Norma aqui, a gente conseguiu um horário com ela, porque essa mulher é difícil conseguir horário, viu, gente? Porque ou ela tá dando classe, ou ela tá traduzindo alguma coisa com o Gary, com o Dan, e aí, né, conseguimos. Então, vou apresentar aqui a Norma, é uma buscadora, tradutora, tem um filho, conheceu o Axis no final de 2010. Nossa, 2010 estava entrando no banco ainda, nem conhecia, nem sabia o que era barra de Axis. Se tornou BF em 2014 e CF em 2015. Então, desde isso, ela tem usado as ferramentas, né? E se dedica ao seu negócio para o Axis, trabalha com alguns setores dentro do Axis, como tradução, como suporte, e também é facilitadora certificada, né? Da classe de fundamento. Me ajuda aí, Norma. Negócio feito diferente, né? Aceito diferente e praticante avançada de sinfonia. Maestro também. Muito bem, seja muito bem-vinda, Norma, a esse palco. Estou muito orgulhosa de trazer você aqui para todo mundo conhecer um pouquinho da sua história e o quanto você contribuiu para o mundo, né? Com a sua escolha. Hoje a gente vai saber um pouquinho o que tem por trás da história de Norma. E a primeira pergunta que eu te faço é, Norma, você sempre se definiu como uma buscadora. E como era a sua vida e o que você buscava antes de conhecer o Access Consciousness? Seja bem-vindo. Obrigada, Elô. Primeira coisa, eu que agradeço de estar aqui, agradeço o seu convite. É, eu lembro que no ano passado, quando a gente estava lá no lugar, né, para a classe de CF, eu via sempre você fazendo os vídeos das suas lives, você e a Mayla, assim, e eu as duas, assim, falando para lá e para cá, pegando os melhores momentos, e sempre numa energia de muita pergunta, de conhecer as pessoas, de um olhar muito diferenciado com as pessoas. E eu amei isso. Então, assim, Ah, muito gratidão. grata por essa sua Sim, energia. eu lembro que você me chamou assim e assim foi tão carinhosa comigo. Você falou, Celô, você tem uma coisa diferente, né? Você me Do trouxe umas palavras bem engajamento. bonitas, e eu agradeço muito. Não lembro exatamente as palavras que você usou, mas eu fiquei bem feliz e emocionada em receber o presente, né? Que você é, né, Norma, no mundo. Ai, gratidão, linda, gratidão. Assim, eu só tenho a agradecer, porque a gente, quando eu conheci o Access, foi muita mudança que aconteceu, e eu vou chegar na sua pergunta. Sim. Assim, eu tenho essa coisa de a gente fala tanto, né, do presente, de gratidão, mas assim, toda vez que você está na sua gratidão ou que você de alguma forma busca contribuir com algo, o universo sempre retorna com tanto mais. Então, Sim. é uma coisa que, nossa, não dá nem para chegar perto da quantidade de presente que chega para a gente quando a gente de verdade se abre para receber tudo isso, né? Assim, Sim. é, eu sempre fui uma buscadora, desde criança. Eu lembro que eu perturbava minha mãe. O que que a gente está fazendo aqui? Já fazer perguntas, né, Norma? Já fazer perguntas. Perguntas profundas de vida. E aquilo era uma coisa que andava sempre comigo. Então, assim, acho que foi com 18 anos, 17, 18 anos, eu comecei a conhecer técnicas, sabe? Técnicas de controle mental, depois meditação. Fiquei muitos anos nisso, e daí fui para a Índia, e, enfim, me super ligada com meditação. Aí depois, quando eu engravidei, aí eu já passei a ter uma pegada mais de umas coisas assim, de cura, a energia do reiki.
sei lá, de várias coisas, assim. Sempre foi muito engraçado, porque é, eu falava, não, mas tem que ter alguma coisa, o que que é? E aí apareciam as coisas, sabe? Assim, no Access a Sim. gente fala da pergunta, né? Então, de usar a pergunta, e com a pergunta você vai acessando coisas. E, na verdade, isso não começa com o Access, né? O Access não inventou isso. E isso é como as coisas funcionam nesse universo. O Access, ele sistematiza isso. E isso foi uma experiência sempre muito presente para mim. Eu ia acessando coisas, não, isso daqui não está suficiente, não está bom, está isso, está aquilo. Então, eu passei por uma pegada mais assim das coisas de cura ali na gravidez, quando meu filho nasceu e tal. Aí trabalhei com uma técnica, e aí tinha um negócio lá com uma pessoa. Ao mesmo tempo, eu estudei, né, tradução, letras, esse negócio e tal. Sempre fui muito envolvida também de alguma forma, também trabalhei com produção de eventos e tal. E é, quando eu conheci o Access, o meu negócio anterior tinha dado assim, não deu certo de encerrado. E eu fiquei muito, eu estava num ano assim, muito frustrada e depressiva, não sei, um monte de coisa. Eu tinha decidido ali que não tinha dado certo para mim. E aí eu comecei a me questionar, será o quê? A vida acabou? Ou será que tem mais alguma coisa? O que é que está por aí, né? Uhum. Então, nessa pegada, foi que uma amiga minha me mandou um convite para eu participar de uma conferência online que ia ter naquela época. Tinha muita conferência online, acontecia em inglês, e essas conferências eram assim, eles juntavam pessoas, né, facilitadores, digamos assim, de um monte de técnica. Aí cada Uhum. dia era Era um uma pessoa que falando de falava. alguma coisa. Era Uhum. uma coisa gratuita, você se inscrevia e você tinha direito a participar ao vivo, digamos assim, né? Ouvindo, não era nem Zoom na época, era um outro sistema lá. E a gente tinha o áudio, não via a pessoa. E você não tinha a gravação, tá? Ou você entrava na hora ou perdeu, né? Então, tudo bem. E aí, numa dessas, foi que eu conheci o Access. Uau! Uma facilitadora veio e falou: esse negócio é muito diferente. E aí eu fui atrás, Sim. sabe? Daí eles falaram um pouquinho das barras na palestra, assim, comentaram que seria um processo, que mexia na cabeça, ou não? Como foi esse contato, assim? Não, assim, eu acho até que ela deve ter mencionado as barras, tá? Mas Uhum. assim, é, ela fez, ela usou o enunciado aclarador, que foi o que me encantou. Ela fez vários processos nessa. Perguntas e Era assim, liberações. não era bem era uma palestra, mas algumas pessoas mandavam perguntas, então ela facilitava as pessoas também. Era uma coisa meio, sei lá, era meio que de tudo um pouco, digamos assim, para você ter um gostinho do que era o Access. Mas o que me pegou foi o enunciado aclarador, Ah, foi o e enunciado. usar aquilo, sabe? E aí ela deu algumas ferramentas, tipo a quem pertence isso e tal. Mas eu fui ficando assim encantada é, é, com aquela coisa diferente, que para mim fez assim, o que que é isso? Daí eu fui atrás do site do Axis, aí saí, sabe, cavucando tudo que eu podia encontrar. E naquela época, que graças a Deus, o Gary Day, eles faziam semanalmente um podcast. Não era podcast que chamava, mas sei lá, era Um um, encontro. o encontro lá era uma rádio, chamava rádio, era online, mas chamava rádio, sabe? Uhum. E toda semana eles falavam de alguma coisa, de algum tema, e as pessoas podiam mandar pergunta. Você não entrava ao vivo, tá? Você ouvia, mas você podia mandar pergunta escrita e tal. Então eu me encantava com as perguntas que as pessoas mandavam, com as respostas que ele dava. Então,
eu podia fazer aquilo, porque final de 2010, 2011, não tinha barras aqui no Brasil, né? Eu fui procurar, não tinha. Eu Sim. já tinha entendido ali, a partir das buscas que eu comecei a fazer no site, que barras era através das barras que eu iria entrar para Sim. ter classes, Que não babá. tinha informação, né, Norma? Não tinha, assim, né, mesmo eu Não lembro que tinha quando eu nada de entrei, não português, aparecia nada, assim, né? Hoje em não dia tem tinha nada muita em informação. português, não tinha livro, não, hello, nada, zero, nada. E aí, e eu usava o que estava ali disponível para mim. Eu usava muito Enunciado Aclarador e usava demais o A Quem Pertence Isso, mas demais. O A Quem Pertence Isso não tinha nenhum aplicativo na época. E aí, eu fui ficando impressionada, porque lembra que eu falei que eu estava na depressão, bababá, bababá? Uhum. A quem pertence isso, eu fui me dando conta que muita coisa ali não pertencia a mim. Eu fui Olha, me dando conta que eu estava inundada de um monte de coisas, de outras pessoas, dos pensamentos, sentimentos, emoções, coisas, sei lá o quê, dos outros, achando que aquilo tudo era meu. Então, como a quem pertencia, o Enunciado Aclarador, e esses programas que eu ouvia do Gary, do Dan e de vários outros facilitadores, eu acho que o pessoal que tá ouvindo aqui, né, e depois, uhum. consegue relacionar com isso, sabe essa coisa? Você descobre uma parada, aí você sai fuçando todo Sai mundo, todos fuçando. os YouTubes, todas as palestras, todos os Insta, né, tudo que eu fazia. Só que na época, não tinha, né? E ainda bem que você tinha o inglês, né? Você já era fluente em inglês, já Exatamente, facilitou muito, né? exatamente. Mas aí, assim, essa coisa que eu falei esse podcast deles, que para mim foi assim incrível, porque era onde é onde eu mais recebia, assim, porque não dava para eu fazer uma classe ali ainda enquanto eu não tivesse Sim. barra. E eles falavam assim, por exemplo, uma vez eu lembro que o Dan estava falando assim, os dois, né, Gary e Dan? Você é daqueles que faz uma coisa e depois outra, e depois outra, ou começa um negócio e não termina. As pessoas acham que você é volúvel e tal, que nunca termina as coisas, mas você sabe o que que você foi encontrar lá. E você rapidamente pega aquilo que você requer e pronto, segue para outra coisa. Aquilo era é isso. E aí eu Nunca ninguém tinha falado alguma coisa assim, né? fiquei muito jogada. Norma, eu fui na minha casa, minha irmã falava assim: você inventa umas modas assim? Aí em casa passa a fazer. As Nossa. pessoas queriam que eu, sei lá, era muito comum, queriam que eu seguisse as coisas. Ah, já que eu trouxe isso, eu tenho que ficar mantendo aqui que Sim. para mim. Funcionou um tempo próximo e agora, e agora? E eles tinham essa energia, sabe? De falar o quê? Do tempo das coisas, que não precisava ser tudo lento, arrastado. E, de repente, eu vi aqueles dois falando e rindo, e sendo, sabe, totalmente irreverente. Eu falava assim, meu Deus, eu não acredito que tem pessoas que literalmente falem essas coisas, sabe? Assim, Nossa. brincalhonas e de bom humor, pessoas. E usando as técnicas. Você não tinha nenhum Aí, curso na época, então era só enunciado ah, aclarador, a quem é, pertence isso e as perguntas que o e, Gary e o Dan estavam passando ali. as ferramentas que eles iam passando, as perguntas eu ia usando. Aí foi passando mais tempo e eu fui vendo, né, que a minha energia cada vez mais estava mudando, crescendo e tal. Aí eu fiz umas sessões, né, sessão que a gente faz, né, particular. Fiz umas sessões com a Shannon, com a Anne Maxwell, enfim, com alguns facilitadores. Fiz telechamada com a Marilyn Bradford também. Tudo que não tinha pré-requisito,
E E que você dava fazia para online, fazer Norma? Você fazia online, online? Ah, tudo online. Esse meu primeiro período foi assim, todo online. entendi. Aí, conforme aí eu fui descobrindo, né, que esse negócio funcionava. E eu mudando, mudando e expandindo e mudando. Aí eu, sabe, foi surgindo assim, falei assim, caramba, como é que não tem esse troço no Brasil? Eu abri ali o diretório, né? A gente tem no site aquela coisa dos facilitadores. Puxa, não tem facilitador. É, como assim? O que está acontecendo? Isso daqui eu acho que vai explodir no Brasil. Quantas pessoas não sabem disso? E eu ficando assim, meio encafifada com aquilo e tal. Aí é, eu vi que no final de 2011, a Cláudia Cano iria à Bolívia e ela iria facilitar um. Assim, me diz mais ou menos, eu estou muito detalhista, eu posso encurtar Não, a gente a quer história. saber em detalhes. O Palco Então Livre tá é bom. que quer saber a história. Não, pode Então, falar. vai me dando o toque que eu vou. Não, pô, Tá fique à bom. vontade. Aí eu um dia abro lá no site e vejo que a Cláudia Cano ia facilitar na Bolívia uma classe de barras, e aí depois ia ter um outro. Obrigada, pessoal. E aí depois ia ter um outro, enfim, ia ter três classes de barras na Bolívia, tipo Na assim, no Bolívia. final de semana. Eu falei, caraca, eu vou para lá, as três classes, e depois me torno facilitadora. Isso era mais, Ah, ia acontecer mais ou menos em novembro. Na época eu estava casada, tá. e cheguei a comprar a passagem e tudo. Justamente ali, o meu ex descobriu uma doença assim, muito grave, que ia ter que ser operado de última hora. E aí eu fiz a seguinte pergunta: eu não posso ir. Que pergunta é essa? Uma conclusão, né? Não era pergunta, eu simplesmente falei: eu não posso ir. Larguei aquela passagem para lá, aquilo tudo para acompanhar cirurgia, tratamento, não sei o quê. Aí, o ano de 2012, eu entrei numa. Foi um, sei lá, trauma e drama pessoal. Você coloca ali numa potência bem alta, que era mais ou menos por ali onde estava a minha vida. E eu via os podcasts, né? Gary vem falando. Tudo que acontece na sua vida é você que cria, é você que cria. Eu não sei, Como assim? Não estou escolhendo isso, né? Ai, não. mas eu ficava muito, sabe, assim, brava com aquilo. Eu não conseguia perceber ali onde que era eu criando isso, mas ao mesmo tempo, bom, está acontecendo na minha vida, vai ver que Foi eu que criei. é eu mesmo, né? E tal, e não sei o quê. Nesse meio tempo, aparece no site uma pessoa, Brasil, como essa pessoa estava como facilitadora de barras. Eu, apareceu um facilitador de barras. E aí eu comecei a catar a pessoa para pedir classe, pedir classe, pedir classe, enfim. Passou um ano e não rolou classe. Ali Nossa, a pessoa não facilitou, enfim. Foi o que rolou, foi o que rolou. Lembra que eu não fiz a pergunta meses concluiu já, né? Uhum. três. Para isso foi mais ou menos de novembro de 2011. Olha, isso aqui eu acho que eu estou contando, pessoal, simplesmente são escolhas. Mas uma escolha de uma coisa que estava ali na minha frente, que eu poderia pegar, fazer, pum, vamos embora, virou alguns anos isso depois. Aí, 2012, isso rolou. Aí daqui a pouco chega mais lá no, sei lá, maio, junho, uma coisa assim, 2012. Eu abro o site do Axel, eu sempre abri o Axel no site procurando classe. Abro o site do Axel, de Axis em Copacabana. Não Meu Deus, na sua casa. já mandei um e-mail. Pá, 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 pá.
dentro, me fala, não sei o quê. Aí eu recebo uma mensagem assim, não, essa classe é só. Nossa, Mara, você teve muita facilidade, né, Norma? Chegar no Axis. Como pode melhorar? Vai fazer só para os nossos amigos, para a família, já fechou, já está cheio. Meu Deus. Ah, Depois eu descobri que essa pessoa fez, na verdade, três classes, era uma família, pai, mãe, meu primeiro. Aí eu falei assim, bom, pelo menos você pode me aplicar barras, porque essa altura eu nem tinha recebido uma sessão isso de barras. você tinha conhecido em 2010, e daí esse contato foi em Final de 2010, e isso daí era 2012. 2002 anos, não? Olha bem, Como pode melhorar? olha. Mas você sabe que isso é muito interessante que você fala, porque assim, a gente como facilitador, você já deve ter pego inúmeros casos assim. Por exemplo, a pessoa está num passo de escolher, né? Um fundamento, uma classe de barras, um processo, o que for. E aí acontece, ela quebra a perna, acontece um acidente, e é tudo para a pessoa não chegar. E foi isso, né, que aconteceu com você, né? Você estava ali, tinha já escolhido, e de repente volta para trás. E é tudo isso a gente que cria a norma. A gente que cria, que loucura. Então, enfim, aí, aí rolou a classe. Aí eu falei assim, pelo menos você me faz uma sessão de barras. Aí essa pessoa fez. Essa foi a primeira vez que eu recebi barras. Assim, sabe? Aham. Foi soltar, respirar, tudo aquilo que a gente sabe que são as barras. Eu por conta desse negócio de acompanhar a doença e tal, eu tinha muito, o hospital estava ainda muito presente na minha cabeça, naquela sessão, ai, dissipou tudo aquilo. Uhum. Eu consegui também marcar uma outra sessão, e já daí já foi com a Fernandinha, que é aqui de BH, e que ela era sobrinha dessa moça, que essa moça não morava no Brasil, ela era dos Estados Unidos, ela, filho e marido, e vieram facilitar, porque ela queria que tivesse barras no Brasil, mas, enfim, foi o que foi. Aí a Fernanda, marquei com a Fernanda minha segunda sessão. Depois é, eu conhecia, eu já tinha feito sessão com a Shannon e tal, e aí eu pedi para ela, será que você conhece alguém no Brasil? Ela me indicou uma pessoa que era a Julie, que mora em São Paulo. E aí, quando eu ia a São Paulo, eu trocava com a Julie, tal, ok. Nesse ano de 2012, o DEM anuncia uma classe de barras. Eu, yes, agora eu vou, Agora eu vou, pelo amor de Deus. agora eu vou. Aí eu fiz essa classe, vamos dizer que tenha sido agosto, setembro, uma coisa assim. Você conseguiu, Norma, você conseguiu. Porque a gente já tava ficando angustiado aqui, né, gente? Escutando essa história. Classe, lembra? Essa tinha a parada lá da Bolívia, eu iria uma classe, aí a primeira classe a gente paga o valor cheio, e as outras duas a metade, né? E com É. isso eu teria o suficiente para me licenciar. Nesta classe online, eu botei meu filho para fazer comigo. E ele devia ter, sei lá, 12 anos, 13 anos, uma coisa assim. Ele, na verdade, nem pagaria a classe. Mas eu terminei pagando para ele. Ele acompanhou comigo para contar aquela classe como uma classe. Olha, Olha, olha a criação, né? como uma classe para compor os meus pré-requisitos das três classes. Mas aí também já fiz a classe de barra, para agora eu estou dentro. Aí logo em seguida ia ter um fundamento global, aí eu já fiz, aí depois na época se chamava, o CFP se chamava nível 2 e 3. Aí eu fui fazendo. Então, assim, tudo que ia podendo fazer online, porque ainda estava ligada naquela coisa enfim, da recuperação do marido e tal. Então, tudo que eu podia fazer online, eu ia Você fazia. fazer. E as barras na época podia fazer online, Norma? Não, Não, Norma, as barras era não. uma classe que rolou ali, né, com 10. Ah, Ela com era D. E daí pré-requisito.
Classe de barra Entendi, tem esse requisito para fundamento. entendi. Então, eu matei esse pré-requisito, consegui chegar nas classes com o Gary e o Dan. Aí, eu tinha combinado com o marido assim: olha, eu vou abrir mão dessa passagem, você vai ficar bem, e aí você vai me dar uma passagem, porque aí eu vou lá nos Estados Unidos fazer uma classe com eles, né? O Gary vem também com classe EC. E aí e fui fazendo classes, sabe? Assim, online, o que dava e tal, papapá. Ia fazendo tudo que dava para eu fazer, eu fazia. Mas base, por enquanto, nada, né? Nem a galera que tinha feito curso lá em Copa, nem, sabe? O negócio meio que Estranho. tava morno. E eu assim, putz, grila, cadê esse pessoal? Bora, bora! Aí tudo bem. Aí quando chegou no ano seguinte, em 2013, junho, maio, sei lá, uma coisa assim, o DEM fez o primeiro SLP. Aí eu falei, eu vou lá em Santa Bárbara. E aí eu fui a Santa Bárbara participar desse SLP, e ali eu conheci uma pessoa que facilitou uma classe de barras para mim. É, E era assim, Norma teve que sair, teve que ir para os Estados Unidos para fazer. Tá vendo, gente? Olha como tá tudo disponível hoje, hein? Veja. lendo perrengue, ia ser uma semana que eu ia fazer as três. Isso aqui já virou um ano, aí no ano seguinte, aí naquele Meu ano Deus. mesmo, aí naquele ano foi, aí realmente naquele momento foi diferente, né? Eles botaram uma outra classe de barras online, só que aí eram umas 4 pessoas que facilitavam e tal, os outros facilitadores assim, eu falei, tô nessa. Aí quando fechou as três, hoje em dia é diferente, você só pode ter uma online, né? Mas na época Uhum. não era assim, aí eu falei assim, ótimo, tô dentro. E aí, é, sei lá, eu acho que em outubro, novembro, uma coisa assim. Eu fiz essa classe de barras e aí foi a minha terceira. Mas em 2013, eu também fui para. 2013, não. Aí fui embora. Enfim, passou. Só que eu fiquei em contato com a Cláudia. Aí ela virou para mim e disse assim: será que não é hora de você se tornar facilitadora de barras? Hum, Aí eu queria, mas ao mesmo tempo, eu, putz, vai ser tanto porque sei lá, esse senso, né, de começar a coisa do passado, tinha sido super envolvida com um monte de coisas assim, né, de começar. Eu falei, ai, será? Será? Aí fiquei nessa coisa. Bom, aí chegou 2014, o Gary foi para o México, eu falei assim, eu vou lá fazer o CFP com ele. Eu me licenciei no final de 2013, e que naquela bom. época era um pote, sabe, que eles Sei. mandavam com DVD, com não sei o quê. E o treco não chegava. Meu Deus. Eu não tinha material, o troço não chegava. Quando chegou em maio, que eu fui ao México para fazer o CFP, aí eu falei para a moça, "Ei, será que você não arranja alguém para me entregar o pacote?" O negócio que eu só recebi o tal do pacote em maio de 2014. Que era para você começar a facilitar, que seria o material, o nosso Ning, nosso antigo Ning, no caso. Até tinha, Nig, mas você, na época, você recebia esse pacote físico, onde Ah, tinha um DVD, que era o DVD que você mostrava, e tinha, nossa. sei lá, umas coisas lá, né? Só que eu sabia que era tudo em inglês. Aí eu ficava assim, porra, esse Quacktus já é estranho pra caramba. Como que eu vou facilitar essa coisa que já é diferente? Já não existe as barras e tudo em E inglês. não tinha tradução na época para português, nada. Aí Nossa, Norma. fiquei meio numa inflation assim, sabe? Falei, pô, vou ter que começar a traduzir essa apostila e tal. Fiquei Hum, meio enrolando. Até que chegou um dia que eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Ei, foi muito difícil, mas eu achei o seu nome e eu queria uma classe de barras. E passou esse filme de tudo que eu vivi esse tempo inteiro.
E aí eu falei para ela, eu falei assim, ok, eu vou começar, porque eu não vou fazer uma pessoa passar tudo isso que eu passei, você viu quantos anos foram, Sim, menina, eu 2 anos. tirando 20 anos. Boa noite. Boa noite. Aí, aí assim, eu já era tradutora. Aí eu falei assim para ela, tá bom, eu vou facilitar uma classe. Essa moça, ela morava aqui em Búzios. E ela me procurou em, sei lá, vamos dizer, outubro. Eu sei que eu facilitei a classe lá, eu falei assim, junta umas pessoas aí, eu vou aí e facilito. Eu facilitei, foi minha primeira classe, dia 15 de novembro de 2014. Só que foi assim, 14. né? Uma loucura, porque hum, o manual não estava assim totalmente traduzido. Mas, por sorte, metade da classe já falava inglês e a outra metade falava espanhol. Tinha muita argentina ali que tem aqui em Búzios, né? Então, assim, tudo Uhum. fluiu. Mas Uhum. ali eu falei assim, eu tenho que ter essa coisa traduzida. E aí eu fui atrás do Access para pedir tudo direitinho para traduzir e tal. Aí, eu disse, mas a gente não tem demanda de Olha, português. Eu falei assim, não, 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 não tem ainda, meu até bem, porque agora. Norma Tem. está Mas, chegando. eu preciso não aceitar não como resposta. A minha energia já tinha mudado, porque já eu tinha Sim, levado coisas, já tinha ido para a classe com ele, sabe? Eu já já era tinha, outra já pessoa. tinha desfundamentado, né, Norma? Já. Exatamente, passou o fundamento é aquela coisa que foi ai, tudo girando, tudo mudando. Fiz um, dois e três com o Gary, né, online, depois eu fui fazer Uhum. no México. Enfim, eu já era outra pessoa. E tinha um senso assim, cara, tô com energia demais, é muita energia, eu preciso mais gente, eu preciso expandir. E aí as coisas foram acontecendo também, porque aí foi aparecendo gente, sabe? Eu fiz uma classe de barras, uma outra pessoa tinha feito uma classe de barras na Bolívia, o pessoal que fez aquela classe de barra em Copacabana, um ou outro falou, poxa, eu estou afim de fazer outra. A menina, a Fernanda de BH, me chamou para ir para BH, que era a última classe dela, Nossa. para ela se tornar facilitadora. Então, a coisa foi vindo, aí até que ela Lé virou e disse assim, isso já início de 2015. Quando virou 2015, início do ano, eu falei assim, esse ano o Axis vai começar no Brasil, vai ser, ali eu tinha muito claro. Aí eu fui achando, as pessoas foram aparecendo, e ela Lé falou assim, olha, eu estou indo para o Brasil em maio, e eu posso facilitar o que você quiser. Eu falei assim, faz uma classe de barras. Porque assim tem algumas pessoas já com duas classes, uma classe, bom, umas vão fazer comigo, assim faz com você, a gente vai conseguir ter pelo menos três facilitadores Que diferentes. legal, Norma. Porque E assim, assim a coisa vai desandar. Então, você ela não veio teve em a maio, competição, né? Você não teve a competição, você pensou no espaço que poderia contribuir para todos. E mas hoje o crescer a Axis é o que é, gente. Você competir. tem noção disso? Norma, né? Se ela usasse da competição, que é o que a gente fala, né? Que não é para ser aplicado, né, na vida. Olha que lindo. Contribuição linda. Porque se não tivesse os três facilitadores diferentes, como que as pessoas iam, como que isso iria crescer Começar, no né? Brasil? Crescer. Ah, Uhum. e também, quando eu cheguei no México, aquela classe com Gary, ela era muito pequena, sabe? Não era feito, enfim, o México bombou assim depois, era uma classe Aham. realmente pequena. E as pessoas vinham perto dele falar, oi, Gary, oi, Gary. Aí eu também, oi, Gary. Aí eu falei assim, oi, Gary, meu nome é Norma, eu sou do Brasil. Aí ele falou assim, ah, Brasil? Vai trabalhar, que eu quero ir para lá. Uau! Também. E, aí, enfim, em 2015 começou as pessoas a se tornarem facilitadoras certificadas. Aí
chamava a Cláudia para vir, a Lalé deu a classe, a Cláudia facilitou o fundamento aqui em agosto de 2015, 3 dias de corpo. Em 2016, né, em 2015 eu fiz minha primeira CF lá na Costa Rica, e era eu, e assim, de brasileiro, né? Tinha uma outra brasileira que morava na Europa. Uhum. Em 2016, quando eu fui renovar, já fui com um grupo. Uau, Isso. que lindo, Norma. Era, sei lá, umas 5, 6 pessoas. Então, assim, a coisa, quando ele fala, né? hum, O dente de leão é aquela coisa que sopra e vai. Sim, Muito o que que é esse movimento? Porque você não adianta, cara, você não vai controlar, sabe? O que que alguém vai fazer, como vai fazer, o que que vai escolher. Não é, a coisa está aí, solta, pega e vai. Então, algumas pessoas escolheram se tornar facilitadoras, outras escolheram usar a técnica, outras não escolheram, vieram depois, ou não vieram. Enfim, tem a sua escolha, e a gente não vai, sabe, saber onde todo mundo foi, como o que, que cada um fez, não dá. E é maravilhoso também, por isso, né? Porque sim, receber a energia de cada um, escolha, né? com certeza, mas que lindo, e assim, fico até emocionada, né, de saber, né, desse começo, como começou tudo isso aqui no Brasil, e que teve total, né, a sua energia de contribuição e não competição para que isso chegasse em mais e mais pessoas, e hoje, você tem ideia de quantos facilitadores, Norma, você que está aí junto, né, no suporte, quantos facilitadores a gente tem no Brasil? Atualmente você tem os números assim? Não, eu não sei te dizer, porque esse número já Ele variou. altera, né? Ele vai alterando, mas se colocar lá no site do Access, facilitador de barras, vai mostrar a quantidade de facilitador de barras que tem. Agora, dentro assim, do banco de dados, a quantidade de pessoas que tem no Access, que já, de alguma forma, acessaram essa ferramenta, é enorme. E no dia que eu Nossa. vi, assim, sabe, poxa, tem facilitador de barras em todos os estados do Brasil. Isso é lindo, né? E saber que você, Que curiosa, né? maravilha! E as Sim, pessoas vinham, as pessoas achavam, sabe, as pessoas sonhavam, tinham sonho. Eu tenho que fazer a classe de base, aí um encontrava o outro. Não era assim tudo comigo. Eram os outros facilitadores também que iam, cada um com sim. suas, né, com as suas histórias, com as coisas que traziam. E o Axis vai escolhendo, né, Norma? É muito interessante, né? Acho que foi É, semana passada, uma pessoa entrou em contato comigo, ela falou: olha, eu sou uma pessoa que estudo autoconhecimento há mais de 30 anos, nunca recebi uma sessão de barras, mas assim, tá barras de Axis na minha cabeça e não sai. Eu, tipo, eu não sei o que fazer com isso. E daí eu caí em você, sabe quando assim, depois de 3 pessoas caem em você? Eu falei, bom, se ela veio depois de 3 pessoas, que alguma coisa tem para mim também, né? E para ela. E eu falei, claro. não, exatamente, o Axis ele escolhe, né? Ele escolhe como contribuir através de alguma pergunta que você fez, alguma escolha diferente que você tenha na sua vida. E isso é muito lindo, né? Como o processo, né, realmente expandiu. Olha, É. E é legal porque, assim, é, 1067, ó, nossa, facilitadores. Mil e então, sessenta e sete, Norma, não tinha ninguém quando você começou, Norma. E agora nós somos em bora. 1067 facilitadores de barras e CFs, Maila, não sei, mas a gente é mais de 30, né, no Brasil, né? CF eu acho que está por volta de uns 40, 40. eu acho, um pouco menos. Que E, lindo. e é incrível porque agora sim, você tem o projeto das barras no parque, barras não sei o quê, você pode ir na troca de barras, Autismo, você pode empresas, né? encontrar alguém. Tá tudo aí, está disponível. Você tem o site, você coloca o site em português, você tem o canal do YouTube do Access, multilingüe, coloca ali. Tem os facilitadores todos né, que trazem suas contribuições, as Sim. ferramentas, os livros, né? Nossa, e a coisa Eu trabalho para vai. realmente o pessoal conhecer, sabe, Norma? E esse trabalho aqui do Palco Livre é para o pessoal conhecer os facilitadores, né? Não só certificados, mas facilitadores. Veio muita gente aqui nesse palco e, né, vamos continuar. E os livros também, né?
Eu tenho hoje um programa que chama Clube do Livro no Carro, onde eu leio os livros, um pedacinho do livro do Axis com o Neto, o meu marido. E assim, o pessoal tá Ai, que conhecendo, legal. isso que é interessante, né? É, Você começa seu convite. exatamente. Aí, Barras em Goiânia. E isso é muito legal, porque o Axis, ele é tão rico, né? Assim, mas tão rico. Tem livros de tantos assuntos, tem as classes em tantos temas. Quando você entra, quando você entra para o Access Me, por exemplo, que é o aplicativo, é, embora tenha classes lá que tenha muitos pré-requisitos, você pode simplesmente acessar essas classes e ouvir Sim, essas classes. Então, assim, se você está ali, né, a mensalidade, US$ 275. Mas você está acessando classes que custou US$ 4.000 é, e você ouve tá o quanto disponível, né? e tantos temas. Então, assim, é uma riqueza de recursos que, para mim, isso me impressiona. E é uma coisa que não para. Essa coisa que o Gary fala, né? Porque eu desejo criar uma minha vida, né? Enfim, algo que estivesse na ponta criativa, algo que mude sempre. Eu amo isso. Eu amo Sim, esse convite, né? Caraca, sim. como eu falei, Luiz. Não, mas nós amamos saber a De tanto ouvir história. já. Não, é porque assim, é uma história que às vezes a Norma vai compartilhar, talvez, né, com os alunos dela, numa classe. Não é uma história que a gente está trazendo o tempo todo, né, Norma? Mas as pessoas precisam saber que começou ali com você e que você contribuiu para que tudo isso fosse, né, expandido. Lembra que eu até fiz o vídeo com você lá no El Lugar? Eu falei, não, Norma, as pessoas precisam saber que foi você. Não, para, menina. Eu Porque falei, assim, não, e é interessante, sabe, Elô, quando você fala assim, e isso é uma coisa assim que ai, nossa, eu venho trabalhando. tô trabalhando para ir soltando, porque assim, houve, junto disso, assim, houve um entrelaçamento, né? Porque Lógico. tem pessoas que conheceram artes em outros países e aí voltaram para cá, e aí É, outros que já tinha visto, já tinha feito, e aí chegou uma hora que a gente se encontrou, é. sabe? É Então, muito bonito assim, isso. é E quantas muito pessoas se conhecem no fundamento, né, Norma? Quantas nossa. conexões abrem no Uhum. fundamento? Eu falo assim, que as pessoas elas estão na mesma vibração. Aí de repente elas se encontram e daí tipo assim, daquele fundamento já surge um monte de coisa. O meu primeiro fundamento foi eu e Ronita, né? A gente tinha uma escolha ali e foi uma facilitadora que facilitou a gente. Então assim, olha só, se a gente não tivesse feito, né, É, não teria acontecido um monte de coisa. não, uma que vai abrindo para outra, para outra, É, para outra, para mais escolhas. E aí, quando você olha assim, né, tá completamente diferente, né? E é engraçado porque, justamente porque a gente tem tanta ferramenta, tanta pergunta, tem um menu enorme que a gente é, pode escolher. É muito legal também, na hora que a gente está falando disso tudo, também vai caindo a ficha, vai me dando conta de quantas escolhas foram e quanta mudança ainda acontece, que a gente fica assim, ai, não tem nada acontecendo assim, será? Ou você está será? tendo reconhecimento, né? Porque se você olha, né, a sua vida um ano atrás, 6 meses atrás, o que que era, e olha hoje. Então, às vezes tem muitos lugares que às vezes a gente não dá o reconhecimento para a nossa própria conscientização. Isso foi uma coisa que, embora tenha virado tantos anos assim, né, no final, para eu virar facilitadora de barras, nada é ou bom ou ruim, né? Tem um outro Sim. lado também, porque como eu fiquei muito, né, em cima desses podcasts do Gary e do Dan, era o que eu tinha ali como ferramenta, eu comecei a me dar conta também que eu estava. Ele sempre falava assim: você é consciente, você está consciente. Mas o que que estão falando? Mas o que que é isso? Aí eu me lembro que um dia, nesse podcast, o Dan chegou e ele começou a falar, sei lá, alguma coisa. Aí eu assim, nossa, o que que eu fundei?
E quando eu falei assim, ué, da onde que eu tô falando isso? O que que eu condeno? Eu não conheço bem. Depois eu me dei conta, eu estava consciente de alguma coisa. E aí, quando ele começou a falar que naquele dia ele estava meio chateado com alguma coisa. Tinha acontecido ali alguma E coisa. você captou, né? Você Eu percebeu. estava assim, meu Deus, eu estou aqui nessa América do Sul, no Brasil, não sei o que, eu nunca vi essas pessoas, eu não via bem, lembra? Sim. Eu não via, né? Quer dizer, via, sei lá, no YouTube, mas, enfim. E aí, de repente, eu pensei, cara, passou isso daqui na minha cabeça, na minha awareness, na minha conscientização. Então, quer dizer que eu estou consciente de algumas coisas. E aí, assim, do que vocês estão conscientes? A gente não é ensinado a isso. Uhum. Isso era uma coisa que eu vi ali naquele podcast deles falando. Você está consciente, você é uma antena parabólica, você é perceptivo. E a gente acha que isso vai ser uma coisa, né, blá, 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 às vezes super esotérica, sei lá. Não Não! é o perceber, É do saber de seu dia ser, a né? dia, é uma Mágico. consciência que está rolando ali na tua vida, que as coisas vão se mostrar. Que lindo isso, Norma, muito lindo. E como que foi essa questão assim de você começar a traduzir? Porque assim, era um grupo pequeno que foi aumentando, aí de repente, né, teve uma demanda Brasil para começar as traduções. E aí você participou dessa primeira equipe, como que foi? Sim, eu era a equipe, né? Foi a equipe, No Access início, Me, Access Me, era a Norma. aí depois o pessoal foi chegando e foi rápido isso, né? Aham. Eu também, quando eu falei, 2015 eu falei assim, esse ano lá que vocês entram no Brasil, em 2017, o Dan veio em maio aqui para o Rio com o BNU e o Gary veio aqui para o Rio também com um COP na época, né? Em Sim. outubro. Então, foram 2 anos, foi muito rápido que o Tá negócio, vendo? Você demorou dois né? anos, mas depois aconteceu as mágicas mais rápidas. Também. E a coisa da tradução foi isso. Eu traduzi ali a apostila, algumas pessoas, a Fernanda ajudou com algumas coisas ali do vídeo e tal. Aí depois, conforme. Aí assim, a Cláudia veio aqui para o Brasil, aí traduzia a Cláudia, e aí o pessoal que já estava mais envolvido, alguns sabiam um pouco de inglês, dava uma força. Mas aí, quando começou, né? Porque quando o pessoal se interessou em fazer classes mais avançadas, em virar CF, aí passou a ter demanda de Sim. tradução das classes, né? Então, no início, eu ia lá E e assim, uma fazia. dúvida, Norma. Hoje em dia, assim, a gente tem muita informação. Então, assim, pelo menos aqui em Limeira, se eu falo assim, você já conhece, já ouviu falar de barras de Axis? A pessoa já ouviu alguém falar, ou conhece ou não, tem uns que sim, tem outros que não, mas assim, existe uma parcela que já conhece. Na sua época, ninguém conhecia, certo? Não, Ninguém. E aí, como que você conseguia seu convite, assim, como que você conseguia não explicar, porque não tem como explicar, mas como que você conseguia seu convite com essas ferramentas sem ninguém conhecer? Não tinha informação, né? é, só falar uma coisa da tradução. No iniciozinho eu fiz sozinha, e logo apareceram pessoas, e aí virou Graças a Deus, né, Norma? Porque e daí a coisa foi. Ainda bem. Com relação a essa coisa de comentar isso, de novo, era aquele podcast, porque eu ouvia várias pessoas falavam assim, eu estou aqui na cidade tal dos Estados Unidos, ou sei lá de que país, e eu estou sozinha, não tem ninguém aqui perto, não sei o que eu faço, Gary, bem? Aí eles diziam assim, puxa energia da Ah, que legal. cidade, não sei o quê. Ok, é isso que eu vou fazer. Foi isso que eu fiz. Eu puxei energia Hum, então você usou os fluxos de de todo energia. mundo para. Eu fiz muito fluxo de energia do Brasil, as pessoas.
pessoas, as classes, mas assim, eu não, olha, eu não tinha o que eu acho que foi para mim um grande presente na época, eu não tinha parâmetro, sabe? Eu não tinha com o que comparar. Eu não era uma coisa Ah, que eu quero criar desse jeito. Era tipo assim, eu você tinha que gostaria de ter inventar, pessoas, que você as tinha que. pessoas cheguem. Exatamente. Sim, Então eu puxava energia assim, quem está procurando por isso não sabe, e não sei quem puxava, 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 puxava. As pessoas começaram a aparecer. E aí que eu ia legal. para lá, ia para cá, e outras pessoas também, né? Começaram a Sim, se tornar facilitadoras, e iam para lá, para cá, para tudo quanto era canto. E e aí a foi coisa indo. foi, e foi indo. Que legal, Norma, que bacana. E daí, assim, foi indo, e depois você se tornou CF. Daí em 2015, você falou, né? Foi em 2015. Assim, quando eu comecei, a minha primeira classe de barras, aqui no Rio, né? A primeira, enfim, foi lá em final de 2014, em Búzios, depois eu facilitei uma no início de 2015 em BH, e a primeira classe que eu facilitei aqui no Rio foi em agosto, depois da classe que a Lalé deu aqui no Rio. Essa minha primeira classe em agosto foi uma classe assim, até grandinha, assim, e para época, né? Não tinha nada, então Sim, era não uma, tinha nada. sei lá, umas 20 pessoas, era muita gente. E dali saíram muitos facilitadores, muitas Ah, pessoas fizeram assim, a segunda classe comigo, a primeira ou a terceira, e dali uhum, foram para as suas cidades, sim, tinha, enfim, aí foram contactando outros para. para poder, né, ir aumentando e Assim multiplicando foi. mesmo. Mas o que você tinha me perguntado, essa foi a classe em agosto. Quando chegou o final de agosto, setembro, desse mesmo ano, eu virei CF. Naquele mesmo ano. Porque a essa altura, eu vinha fazendo classe, feito eu falei. Então, já tinha Sim. quase todos os pré-requisitos para CF. Uhum. E aí eu fui para Costa Rica ali, e ali eu virei CF. Que não Aí era, não tinha o lugar ainda, né, Norma? Era um outro lugar que vocês ficavam. era uma outra, um Que foi outro, aquele lugar que a gente ficou, né, Maila? Mais ou menos, lá perto, né? No hotel que a gente ficou. uma Noa, Uhum. né? Que E, legal. ah, e aí foi. Aí comecei a facilitar o fundamento, outras coisas também, enfim. Sim. E aí, quando você foi facilitar seu primeiro fundamento, né, que você facilitou bastante barras, como que foi, você observar a mudança das pessoas depois daquele curso? Na época, era quantos dias? Eram quatro, cinco, Eram 4 dias. 4 dias? Eram 4 dias completos, né? O Aham. meu primeiro fundamento também foi em BH. Nossa, foi linda aquela classe. E várias pessoas dali também viraram CF na época depois. E, ah, e eu me lembro a primeira noite, quando acabou a classe e eu fui deitar, assim, meu corpo vibrava com a energia, era muita energia. Eu falei, caramba, isso é demais. Porque eu tinha uma coisa assim, quando eu fiz meu primeiro fundamento com o Gary, e que ele falou, sua vida nunca mais, pode dizer tchau para a vida que você conhecia Sim. até agora, não vai ser mais a mesma. E aí eu me lembro que tudo começou a girar e eu fui encostando para trás. Eu falei, ainda bem que eu estou aqui na minha cama deitada, porque eu só caí aqui. Foi tudo girando no quarto. E ao Uhum. mesmo tempo que isso girava, eu falei assim: é isso que eu vou fazer da minha vida. É isso que eu vou. Eu vou ser isso para as pessoas. Sim. Aí eu escolhi virar CEP. Então, assim, minha escolha de CEP, na verdade, foi mais até foi mais clara assim, para mim do que até de Barras foi outra coisa. Então, a escolha foi ali. Aí, quando chegou a primeira classe que eu facilitei do fundamento, era assim, um turbilhão de energia, um turbilhão de conscientizações, de mudança, ver o que estava acontecendo com as pessoas ali durante a classe, as pessoas mudando, as pessoas trazendo suas questões e ali Sim. mesmo, sabe, se transformando. Nossa, É um maravilhoso. curso muito lindo, né, Norma? Realmente
É onde a gente acessa. Meu, vocês entram uma coisa e saem outra, e acho que o nível de consciência vai para um lugar assim muito diferente, né? A gente não consegue explicar, né, em palavras, mas né, ter você aqui, né, com toda essa energia de criação, então acho que, né, que você seja o convite também para que as pessoas também experimentem. Tem muita gente aqui que me segue, que acompanha o trabalho, mas nunca fez uma classe de barras. Mas assim como você, está em todos os podcasts, está participando dos workshops online, está recebendo das lives, enfim. E sonha um dia em estar participando de uma classe ao vivo, né? E eu percebo esse movimento, sabe? Agora, é uma coisa, assim, eu acho que é, é incrível que a gente possa receber tanta coisa gratuitamente, online, tanta ferramenta, e eu, pessoalmente, sou muito grata por isso. Agora, quando efetivamente eu escolhi e comecei a fazer as classes, as outras, e aí, cara, minha vida fez. Sim, Foi um. Mas antes e depois, tipo assim, não tem nem com o que comparar. sim. Foi completamente diferente. Que é o que o Gary fala, né? O quanto você está disposto a pagar Exatamente, é a mesma proporção que você está disposto a receber, exatamente. né? E eu vejo que as pessoas param muito nesse ponto, sabe? Elas não avançam porque elas param no valor, enfim, né? É uma escolha. Uma das coisas também que eu fiquei encantada com o Access é que, para mim, Uhum. as ferramentas realmente funcionam. Porque, feito eu falei, eu estava deitada numa cama, assim, depressiva, papapá, parada e tal. Eu saí daquilo para. Porque antes de me tornar facilitadora, eu comecei a atender com barras. Eu fazia sessão de Uhum. barras para as pessoas, era o que eu tinha, era o que eu fazia. E Sim. aí, a minha vida começou a mover. E aí depois eu comecei a facilitar. Aí depois, sabe, a coisa foi indo. Aí depois fazer workshop, faz isso, faz aquilo e tal. Então, assim, foi virando uma escolha. E as coisas eu passei a falar assim, sim, 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 sim. E aquela coisa anterior que eu comecei falando do trauma e drama, do peso, da tragédia, não sei o quê, aquilo deu uma virada. Assim, impressionante. Eu acho que era uma coisa lá que eu estava, eu nem sei o que que era aquilo antes, mas Era Big Five, Norma. desapareceu. Assim, mas mudou completamente. É outra vida hoje, é outra vida, assim, né? Com meu filho, com as minhas escolhas, comigo mesma, com a minha confiança em mim, sabe? Coisa Sim. que eu sempre ficava assim, ai, será? Vou, não vou? E, cara, foi tanta coisa que eu simplesmente, pá, fui de cabeça e fui com tudo e não penso nem filha. Foi maravilhoso. Nossa. Tantos presentes. E tem sido assim. Agora, é isso, né, Fê, que você estava falando. São escolhas que a gente faz. É só uma escolha. Eu, eu não fui assim, aquela, né, por essa história toda. No meu caso, eu não foi uma coisa assim da noite para o dia. Algumas pessoas depois, quando me olhavam assim, o que que é isso? Não, o que está acontecendo com você? Eu não acredito. Você mudou demais. Está viajando, está, sei lá, Tá rica? essas que já me conheciam há muito tempo, essas realmente vieram me perguntar o que que você está fazendo, de tanta mudança que foi. Mas, Uhum. assim, foram muitas escolhas, muitas escolhas. Então, assim, onde quer que você esteja aí, continua, continua Uhum. escolhendo. O que que você pode escolher hoje que ontem não estava disponível? O que mais Sim. você pode receber hoje que não estava disponível, sabe? Se a vida não for contra você, né? O que que você pode acessar e escolher? Sim, que lindo, Norma. E é muito, muito bacana essa parte que você fala um pouco da escolha, né?
Que depois, quando vira a chave, que a gente percebe que é a gente que escolhe ou não alguma coisa, algum curso ou algo assim, o que você poderia contribuir? De repente, a pessoa quer fazer um curso ou quer fazer alguma coisa do Axis ou fora e ela tá parada naquilo. E de repente vai para aquela conclusão que você falou, isso já não está disponível para mim, não vai para a pergunta, né? O que você poderia contribuir? Alguma ferramenta que você usa ou que mudou a chave para você? Olha, a ferramenta de como vai ser minha vida em 5 anos se eu escolher isso, como vai ser minha vida em 5 anos se eu não escolher isso. Eu amo essa pergunta porque ela vai me dando um senso assim do que efetivamente expande ou não a minha Uhum. vida. Qual escolha que fica mais leve? O que fica mais é, expansivo? Então, assim, eu amo essa pergunta porque ela, para mim, traz muita conscientização. E, assim, eu acho que é fazer muito foco pode de projeção e de expectativa. E às vezes, né, com o Axis ou com o que for, na vida a gente não tem garantia. Às vezes as pessoas elas querem, eu só vou escolher se eu saber, se eu souber que isso daqui vai ser assim, assim, A assim, salvação do meu e negócio. eu, né, se eu Uhum. investir X, eu vou receber não sei quanto nisso aqui, e a gente não tem garantia, porque a É. coisa pode não vir no dinheiro em espécie, mas você mudar uma maneira ali, uma limitação tua que trava tudo na tua vida, que fica criando os perrengues e tal, como você vai quantificar isso em dinheiro? Essa mudança? Como você vai quantificar você de verdade ter alegria na tua vida? Como você vai quantificar você saber que você pode? Cara, Olha, uma aula aqui, hein, Norma? Que lindo. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, pode escrever aqui no chat que a gente pode fazer para a Norma nos nossos momentos finais. Mas assim, Norminha, se você pudesse falar para aquela Norma lá de 2010, aquela que escolheu o perrengue, que demorou 2 anos para escolher uma classe, que estava só começando, mas tinha uma escolha ali, o que você diria para ela hoje? e se facilidade, alegria e glória pudesse ser uma realidade? Hum. Sem perrengues, né? Sem Eu fico trauma e até drama. arrepiada de falar isso, porque para aquela norma lá não era, tipo, o que você está falando? Mas realmente, Sim, e se sim. Que legal. E qual mensagem que você gostaria de deixar para todo mundo que está assistindo, ou talvez esteja em dúvida se escolhe ou não essa jornada, se escolhe ou não, né? Ter o start. A gente está apresentando o Axis aqui, porque a Norma é uma pessoa de referência, é uma pessoa que realmente contribuiu muito para essa expansão no Brasil, né, Norma? Então, as pessoas tinham que conhecer você aqui também, seu trabalho. Obrigada, Mas obrigada a todos você vocês. poderia deixar para as pessoas aqui. Eu amo, assim, é o que vai ser o tema do próximo 6 dias no lugar. Nunca desista, nunca se entregue, nunca abandone. Uhum. Quando as pessoas perguntam para o Gary, né? Quando as pessoas perguntam para o Gary, o que se requer para eu começar o meu negócio, para eu começar, o que for, sai da cama. O sangue está correndo na tua veia, você está aqui, vai lá e faz. Não tem Sim. muito o que você, sabe? Ok? É isso, é aqui, tá leve, bora, Qual o vai. próximo passo, né? É. Legal. E Norma, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui. Foi realmente uma honra as pessoas conhecerem a história do Axis, a sua história e a sua contribuição. E eu queria que você falasse quais são a sua agenda, né? Quais são os próximos, o que você está fazendo, ou quais são a próxima agenda da Norma. Fala aqui para o pessoal. Obrigada aí. Alguém colocou, tem um grupo do Telegram
que eu estou fazendo um 30 por 30 do Fora de Controle, e eu amo esse processo, Isso é ótimo, hein? tem várias coisas assim, a gente vai. Eu acho que é um processo muito dinâmico, porque a gente quer controlar tudo, ser É desse jeito, tempo todo, né? sai Tempo todo. fora disso aí. Eu vou facilitar negócio feito diferente no início de setembro, vou facilitar a classe de barras aqui no Rio, final de setembro. Vou estar saindo das dívidas também em outubro, enfim, vai ter várias Nossa, coisas muita acontecendo. Então, coisa. assim, mas assim, isso tudo vai estar sendo acrescentado na agenda. Então, assim, eu estou no Instagram, Uhum. novaforastiere.oficial. Então, por lá, as pessoas podem saber. Sim, com certeza. Todos Depois são bem-vindos. a gente deixa sempre na descrição aqui todas as informações dos facilitadores que estão passando aqui pelo palco. E assim, gratidão, né, pela sua contribuição. Que lindo, olha lá. Gratidão, queridas. O Então, tá pessoal amou, aqui, tenho certeza de saber um todos. pouquinho dessa Ai, que bom. história. Vocês têm alguma pergunta para fazer para a Norma, gente? Nesses momentos finais, que às vezes tem gente que é corajoso aqui que vem fazer uma pergunta. Se quiser, né, é o momento. Levante sua mão. Marla, o que que você quer perguntar, Marla? Quer perguntar alguma coisa, amigo? Não. Estava só. Sim? Norminha, gratidão por você, maravilhosa. Linda, gratidão, gratidão, lindona. A Norma, ela sempre é uma inspiração para a gente, né, de ter trazido o Axis, mas de continuar no Axis e sempre estar criando, sempre estar fazendo uma coisa nova, diferente. E, assim, eu queria, né, perguntar para você como que você faz para sempre estar se mantendo no Axis, se mantendo nas ferramentas, criando coisas novas e diferentes, assim. Você parece que é como o Axis, você está sempre Na na ponta ponta criativa, né, criativa Maila? de tudo. E eu queria te fazer essa pergunta: qual é a ferramenta, o que você usa para estar sempre inovando, sempre trazendo o Axis para a gente de tantas formas? Olha, Mayla, eu procuro participar de tudo que eu posso no Access. Isso eu sempre fiz e continuo fazendo, sabe? Assim, se eu não estou traduzindo uma classe, né? É, e gostaria de estar naquela classe, eu vou lá e me inscrevo e faço a classe. Isso é uma coisa que me nutre. Eu eu tenho muito uma coisa de. Eu faço muito o access para mim, sabe? Eu facilito as pessoas, mas assim, eu estou mudando o tempo inteiro. E as pessoas me dão esse feedback. O que que aconteceu com você? Você estava assim, agora não sei o que. Né? As pessoas vêm, porque assim, eu não sei enganar muito bem. O pessoal olha para mim já sabe se eu estou bem, se eu estou mal, se... E tudo rola, né? Não é, você não está o tempo inteiro lá em cima. Tem momentos que não é assim. Acontece que tem muita ferramenta. Então, na hora que você vai lá e usa as ferramentas, sei lá, faz uma sinfonia, abre um espaço diferente, solta, aquilo na hora muda também. Então, eu acho que eu tenho um pouco essa demanda minha no meu mundo, sabe? De estar mudando junto. Mas eu também não tenho sabe assim, sei lá, eu queria dizer obrigação, mas não é bem obrigação. É uma coisa assim, é verdadeiro para mim, sabe? Uhum. Funciona para mim. Então, eu estou aqui. Não sei amanhã o que vai ser ou como vai ser, mas eu não me sinto obrigada a nada. E eu acho que isso é o que eu sempre amo no Access. A gente sabe como é. Se você não tiver mais a fim de facilitar, tá ok. Como o Gary fala, às vezes as pessoas vêm ali, vêm para o Access, elas estão buscando algo.
elas alcançam aquilo e aí elas seguem. Então, ok. Escolhem, né, diferente. Aí depois tem pessoas que depois falam, não, eu vou usar as ferramentas de novo, vou botar aqui. Ok, sabe? Realmente não tem um ponto de vista, é mais a coisa de saber que está disponível. Uhum. E eu acho que isso é muito revolucionário, eu amo isso. Que legal. Obrigada, Maila, pela pergunta. E mais alguém, gente? O momento é agora. Alguma pergunta para a Norma? Tem alguém aqui ou não? Não, deixa eu ver se eu só no chat se veio alguma Então, coisa. pessoal, gratidão, gratidão. Gratidão. E é isso, muito obrigada, Norma, pela participação. Então, assim, Eu que acompanhe o trabalho da agradeço. Norma, né? Então, eu trouxe ela aqui no palco porque estava faltando você aqui nesse palco, viu, Norma? Estava faltando você. Onde tudo Obrigada. começou, né? E é isso. Muito obrigada pela participação e orientações. A gente vai estar Então, deixando toda a informação aqui na descrição do vídeo. E temos esse programa toda segunda-feira, às 20h30, né? Eu estou trazendo coisas do Axis, fora do Axis, né? Estou incluindo todo mundo aqui no palco, mas o que mais é possível? E as ferramentas que eu mais amo é o Axis, então eu trago mais, mas tem bastante informação aqui também. Muito obrigada, Norma. Elô, gratidão, gratidão, gratidão de coração. E a todos vocês que estão ouvindo ou quem for ouvir no futuro. Um beijo Muito grande, obrigada, um pessoal. beijo.